De Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês. É uma noite um pouquinho fria, né? E muitos às vezes têm dificuldade de sair das suas casas para estarem aqui, outros por conta de trabalho, enfim. Quero até justificar a ausência da minha família, mas o meu filho hoje, por exemplo, ainda não vi ele. Ele e a Paula, eles normalmente na quinta-feira saem de casa de noite e volta de noite. Então eu saí, não os vi. Eu saí de casa de manhã, já não estavam. A Paula eu ainda vi saindo. E quando eu saí de casa agora à noite, eu tinha uma reuniãozinha com o Acre aqui, 6h30. E eles também ainda não tinham chegado. Queridos, enquanto você abre a sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 12, eu quero lembrar você que nós estamos em plena campanha de missões estaduais e temos feito um movimento muito bacana aqui na igreja, estamos batendo recordes e temos tido bom tempo de comunhão, além, né, da alimentação, aí, da compra de rodízio de caldos, já rolou hambúrguer, já rolou quitutes, né, como nós tivemos aí na semana passada. E agora no próximo domingo nós teremos pastéis, ok? Aquele pastel bacana, show de bola, produzido pelo pessoal da juventude. E você vai ter a oportunidade de participar disso, tá? E você pode encomendar. Quando você encomenda, quando você dá o seu nome, né? E eu não gosto de pedir a igreja fazer uma coisa que eu não faço, porque desses 3 domingos eu não encomendei nada, eu comprei no domingo, sabe? Mas o bom é você encomendar para que eles possam se organizar, tá ok? E poder entregar para você um produto aí e não faltar nada. Então vai ser bem bacana. E o tempo de comunhão, você pode levar para casa? Pode. Mas legal é você ficar aqui e comer com o pessoal. Tá ok? Bom, dito isto, Gênesis capítulo 12. Eu quero ler aí. Eu vou ler os 9 primeiros versículos de Gênesis capítulo 12. A palavra de Deus diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Eu tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu então Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, e tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu também ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Obrigado, Lucas. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos permite de estarmos aqui na Tua presença. Muito obrigado, Deus, porque nós temos as Escrituras Sagradas e nela encontramos alimento para a nossa alma, encontramos o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Muito obrigado por esse privilégio que nós temos de poder abri-la aqui livremente e podermos tratar, conversar, abrir o nosso coração para o Senhor através da Tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor lance luz para que a gente aprenda aqui nesta noite. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, essa semana eu tive contato com esse texto, a história de Abraão, não o texto aqui, o capítulo 12, mas a história de Abraão. Ela começa aí no capítulo 12, se não me engano, ela vai até o capítulo 25 do livro de Gênesis, onde vai narrar a morte de Abraão.
É um tempo considerável, é um texto considerável. E eu gostaria muito de conversar sobre Abraão com você aqui nesta noite. E talvez, se Deus assim permitir, eu quero caminhar um pouco com esse patriarca. Eu quero outras quintas-feiras a gente poder conversar sobre a história dele, aprender algumas coisas com ele, principalmente naquilo que é o forte desse personagem, que é a sua fé. Então hoje nós vamos trabalhar aí alguma coisa sobre a vida dele, e a despeito de eu ter lido 9 versículos, os irmãos estão acostumados muito com exposição bíblica que a gente está sempre trazendo, mas eu não vou usar esses 9 versículos. Eu quero aprender algumas coisas com esse momento da vida de Abraão. Abraão, embora eu esteja falando Abraão agora, mas esse momento ainda é Abrão, mas nós vamos tratá-lo como Abraão, é um dos personagens mais importantes que nós temos no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras. Isso não é porque ele é melhor do que os outros, não é porque ele é mais santo do que os outros, mas é pelo lugar que esse homem encontra na história da redenção e o lugar que ele encontra na história do povo de Israel. Muçulmanos estimam muito Abraão, judeus estimam muito Abraão e cristãos também estimam muito Abraão. A fé de Abraão é um tema extremamente recorrente na Bíblia. Jesus falou de Abraão, o apóstolo Paulo mencionou Abraão. Então é uma figura extremamente importante para o povo de Israel. Além do mais, o capítulo 12, que é o momento em que Abraão entra na história, antes disso você não tem, o que você tem aí é uma narrativa genealógica onde ele aparece no final do capítulo 11. Ele é um divisor de águas. Esse capítulo 12, o início do capítulo 12, ele é um divisor de águas no livro de Gênesis. Você vê aí, isso não aparece para nós, mas existe uma lacuna histórica entre os capítulos 11 e 12. E o que o narrador de Gênesis vai fazer aqui? Ele vai unir Abraão, aqui no caso Abrão, a Sem. E ele faz isso através justamente dessa genealogia que você vê aí nos meados do capítulo 11. Essa genealogia ela não está aí à toa. Ela é um ponto de ligação muito forte. O narrador quer que nós entendamos que esse sujeito que apareceu do nada ali, chamado Abraão, ele tem uma ligação justamente com os filhos de Noé. Então, essa genealogia entra para preencher para a gente essa lacuna histórica e temporal muito grande que existe aí entre uma coisa e outra. Você vê que daí para trás, no capítulo 11, capítulo 10, está falando de Noé, está falando de dilúvio, está falando de Torre de Babel. De repente, nós entramos na história de Abraão. Então, o narrador preenche essa lacuna, colocando para nós essa genealogia, e nós conseguimos entender, então, que ele está se referindo à história que vai se suceder agora, é a história de um homem que tem uma ligação muito forte com o povo de Deus. E esse povo que, a partir dele, agora vai ter uma formação mais concreta, uma formação mais real. Então, aqui a gente vê nascendo a história do povo de Israel. Então, em Abraão começa a história de Israel. Em Abraão começa também mais claramente, por que eu estou usando essa palavra? Começa mais claramente a história da redenção. Por que eu estou falando mais claramente? Porque a história da redenção, para mim, começa desde que a Bíblia é Bíblia. Mas aqui ela vai ficando mais clara. Aqui ela vai ficar mais sistematizada. Então, muitos comentaristas vão dizer para a gente o seguinte: a história da redenção ela começa na vida, no chamado de Abraão. E é a partir daqui, desse capítulo 12, desse início da história de Abraão, que eu quero tirar algumas informações importantes e que vai também nos encorajar a fé, que também vai nos ajudar no entendimento que nós precisamos ter da gente, do nosso chamado em Deus, das coisas que Deus propõe para a gente, dos desafios que Deus tem para a gente, e que são muito parecidos com os desafios que Abraão já recebe aqui nesse início. Depois, em outra quinta-feira, em outro momento, nós vamos ver também das respostas que Abraão dá a esses desafios e como nós somos parecidos com Abraão. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui na vida de Abraão é a visão que Deus tem a respeito de nós. O que Deus tem para fazer na humanidade é uma coisa tremenda. A missão que Deus dá para a sua igreja,
A missão que Deus dá para os seus filhos, para os crentes em Jesus Cristo, é uma missão extraordinária. E o que é incrível é que Deus chama justamente pecadores para essas missões extraordinárias. É muito comum a gente olhar para os personagens bíblicos como se eles fossem melhores do que nós. Melhores no sentido de que a fé deles é melhor. Então, quando você pensa em Abraão, você pensa numa pessoa com muita fé, e você vai ver, não hoje aqui, mas no percurso histórico de Abraão, que ele faz uma coisa muito esquisita. Ele sai aqui desse contexto, ele está em direção a Canaã, ele para num determinado lugar, ele arma um altar para Deus debaixo de uma árvore, debaixo de um carvalho. Tem um significado muito grande aquele carvalho ali. Ele erege um monumento ao Senhor ali, ele sai dali, ele vai para outro lugar, ele levanta um outro monumento ao Senhor, mas quando ele tem a primeira crise da sua vida, ele não recorre a esse Deus que ele montou monumentos. Ele recorre a um padrão humano de comportamento e de resposta. Ele vai para o Egito, ele mente e tudo mais, ele não confia no Senhor, que ele tinha acabado de erigir 2 monumentos, um em prol à sua confiança, provavelmente, e outro em prol à sua devoção a Deus. Então as respostas de Abraão são muito parecidas com a nossa. Então quando nós olhamos esse homem hoje, à luz das Escrituras Sagradas, o que aparece para a gente é um homem muito poderoso em fé. Mas na verdade, é exatamente uma pessoa como eu e você. E essa visão que nós temos dos personagens bíblicos, sem entrar na realidade, na humanidade deles, atrapalha a nossa entrega total a Deus. Nós achamos que grandes coisas que Deus tem são para pessoas extraordinárias. Nós não somos pessoas como essas. Ou seja, somos comuns demais para sermos usados pelo Senhor. E aí, quando você entra na história de Abraão e da família dele, você vai descobrindo a realidade desse homem. Abraão foi visitado por Deus dentro de um contexto infinitamente mais complexo do que o nosso. Muitos de nós aqui no Ocidente, no Brasil, a gente já vem de uma cultura judaica cristã. A gente já ouviu falar muita coisa de Bíblia. A gente já ouviu falar muita coisa de Deus. A gente já, de certa forma, mesmo de uma maneira distorcida, todos nós somos evangelizados. Mas quando Deus visitou Abraão, não foi assim. Hoje, a arqueologia bíblica, se a gente pegar a nível de Antigo Testamento, de 1920, 1930 para cá, não vou saber precisar você, porque eu não investiguei tanto isso, a história de Abraão é a que nós temos a maior coleção de artefatos arqueológicos. Foi achado, nessa época, na década de 20 ou 30, um sítio arqueológico lá no Iraque, que é onde é Ur, todo voltado para essa cidade. Então tem muito material que consegue remontar a história dele. Quem de fato era esse homem? Quem era Terã, seu pai? Qual era a visão de mundo de Abraão e da sua família? E o que se tem sobre Ur dos Caldeus é que era um centro comercial muito forte, muito poderoso do mundo antigo. E como centro comercial, e a maioria dos centros comerciais do mundo antigo, era um poderoso centro de idolatria. Ur dos Caldeus não pensava em Deus. Ur dos Caldeus não conhecia a voz de Deus. Essa cidade era aquele típico povo que posteriormente Paulo vai se referir na carta aos Efésios, que nós estamos tratando aqui nos domingos à noite, que viviam nas suas transgressões e pecados, afundados completamente na idolatria. Havia um Deus na cidade de Ur, que era o Deus, vamos dizer assim, o líder da mitologia de todo o panteão de deuses que tinha ali, como Zeus tinha lá na Grécia e tudo mais, era o Deus da lua. Isso é significativo demais, porque a gente vai entender muito por que Deus fica mandando Abraão olhar para as estrelas. O nome de Abraão tem um significado muito forte em relação a isso. Então, o que era Ur dos Caldeus? Era uma cidade completamente afundada na mitologia, afundada na astrologia. O próprio nome Abraão, a despeito da gente ter uma tradução hebraica para nós, né, que é pai exaltado, mas o nome de Abraão, em línguas anteriores aos hebreus, remonta à ideia daquele que contempla as estrelas, um astrólogo.
Então, o que nós temos aqui, baseado no que é a cidade de Ur dos Caldeus, e ela não era a única base, você vai entender por que ele sai de Ur e para em Harã, porque Harã era a segunda base do Deus Lua. Então, o que nós temos aqui é um sujeito completamente afundado na idolatria, no misticismo, na mitologia e na astrologia. É esse sujeito que Deus vai chamar para ser pai dos hebreus. É esse sujeito que Deus vai chamar para apresentar ao mundo, a partir dele, da família e da história dele, o plano de redenção que chega até nós nos dias de hoje. E é entendendo essa coisa idólatra de Abraão que a gente vai entender, por exemplo, Gênesis 31, 34, quando Rebeca pega aqueles ídolos, quando ela está saindo da casa do pai dela, não é? Que vai lá o Isaac, não enrola tanto esses nomes, mas é o Isaac que vai buscar a Rebeca, não é isso, gente, ou não? Quem vai pegar a Rebeca é o Isaac? Nem vocês estão sabendo, né? Não é só eu que não estou sabendo. É Isaac que o Abraão manda pegar a esposa, e é Rebeca, não é isso? Então, e quando o servo de Abraão chega lá, está lá em Gênesis 31 isso. Quando o servo de Abraão chega lá, o que a Rebeca faz? Ela pega uns deuses e coloca dentro da sua bolsa. Por que ela faz isso? É quem? Raquel? Rebeca era do Jacó? Então tá certo, filho. Ah, então já é a terceira geração. Ótimo, pior ainda. O que você vai ver nisso aqui? Como que a idolatria ainda estava entranhada na vida dessas pessoas. Lá em Josué capítulo 24, coloca para nós aí, o Emanuel, Josué capítulo 24. Olha a fala que Josué dá ao povo de Israel naquele momento que eles passam do rio, né? Que eles passam do Jordão. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá. Quem foi Terá? O pai de Abraão e de Naor, que era o irmão de Abraão. Eles viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. E é nesse momento que Josué vai falar assim: vocês têm que tirar fora esses deuses da vida de vocês, porque não tinha saído. Isso era uma praga muito forte na vida desse povo, porque ele vem disso. Abraão, o pai de Abraão, o avô de Abraão, eram pessoas extremamente afundadas na idolatria. E Deus chama esse sujeito para ser pai do seu povo, e Deus, então, no decorrer da sua jornada, Deus vai moldando a fé de Abraão para que ele se tornasse o que ele se tornou. Não é? E a gente pode extrair daqui já uma grande lição para a gente, é que Deus chama pessoas realmente improváveis para missões que são extraordinárias. Eu tenho para mim que isso aqui até foi tema de alguma coisa de missões. Né? Então a gente nunca deve menosprezar a nós mesmos e nem aos outros. Pessoas podem se tornar homens, mulheres, jovens de grande potencial nas mãos de Deus. Não importa a origem dessa pessoa, de onde ela está vindo. A mesma coisa nós temos que pensar da gente mesmo. Muita gente olha para si mesmo, se despreza, asa muito pequenininho para aquilo que Deus pode usar, acha que aquela missão é para o pastor. Isso tem no ministério pastoral. Às vezes a gente olha um outro pastor que está numa igreja grande e fala: nossa, ele deve ser um cara extraordinário na mão de Deus. Não, todos nós podemos ser extraordinários na mão de Deus. O que a gente precisa aprender é ouvir a voz de Deus em meio a tanta idolatria que tem na nossa cabeça e no nosso coração. Há tanta coisa que ocupa o lugar de Deus na vida da gente. Há tantas coisas na vida da gente que nós vamos colocando na frente e que fica entre nós e aquilo que Deus quer que a gente ouça e faça para que a gente também sejamos nós pessoas como Abraão. Deus tirou Abraão da idolatria e hoje ele tira pessoas das trevas para que elas se tornem luz para as nações. Deus tirou Abraão da idolatria e ele foi então usado por Deus na construção desse povo. Hoje Deus tira pessoas das trevas, para que elas sejam também luz para as nações. Então, em nossa caminhada de fé, nós precisamos crer no poder de Deus de chamar pecadores. Deus chama pecadores. A obra de Deus, Deus usa pecadores. São essas pessoas que Deus vai chamando e são nessas pessoas que Deus vai se manifestando e vai usando. Então, essa é a primeira coisa que eu aprendo com Abraão aqui hoje. É que Deus chama pecadores para fazer coisas muito grandes. E quando nós ouvimos a voz de Deus e conseguimos tirar esses ídolos da vida da gente, ouvir a voz de Deus, a gente pode então ser usado de forma extraordinária por Deus.
Mas eu aprendo aqui com Abraão também que uma coisa muito interessante é que Abraão precisava aprender a obedecer. Ele precisava aprender a obedecer esse Deus que estava falando com ele. Você imagina um cara numa idolatria terrível e de repente ele diz: olha, eu ouvi Deus. Eu preciso aprender aqui agora como é que se obedece esse Deus. E aí nós temos aí, no início desse capítulo, um grupo de ordens que Deus dá a Abraão. E elas fazem parte justamente da aliança que está sendo estabelecida entre Deus e Abraão. É aquilo que muitos teóricos chamam de aliança incondicional. Porque você não tem uma ligação entre aquilo que Deus está mandando Abraão fazer com aquilo que Deus vai fazer na vida de Abraão. Não tem uma ligação do tipo, se você fizer isso, então eu farei isso. Né? Se todavia você agir dessa forma, então eu farei isso. Não, Deus dá ordens a Abraão e depois Deus diz o que vai fazer com Abraão. E nesse conjunto de ordens, Deus diz para ele, você precisa sair da sua terra. Sair da terra é sair das origens. Sair da terra é sair do lugar de apego. É sair daquele lugar que eu nunca cogitei a possibilidade de sair. Que pode ser um lugar físico, pode ser um lugar simbólico. Pode ser um lugar emocional, pode ser um lugar psicológico, pode ser um lugar espiritual. Mas sair da terra é justamente sair desses lugares de apego, que são lugares físicos, pessoas, coisas que nós criamos, que nós tanto nos apegamos a elas. Coisas que dizem muito sobre a gente. E que quando Deus mostra para nós um caminho novo, nós temos dificuldade de largar essas coisas para fazer a vontade de Deus. Em 2005, foi 2005, 2003, eu terminei o seminário. E aí eu tinha uma ideia na cabeça, nosso Deus, eu vou pastorear aqui no Rio de Janeiro, um lugar maravilhoso, meus colegas todos vão ficar aqui. Deus chama a gente para uma outra terra. Eu nunca pastoreei na minha terra, tem noção disso? Eu nunca fui pastor na minha terra. Eu sempre fui pastor mineiro. Eu conto colegas do Rio de Janeiro, eu nunca fui pastor na minha terra. Mas nunca cogitei no meu coração sair da minha terra. Nunca imaginei que isso fosse possível para a minha vida. Eu nunca conseguia ver o mundo fora do Rio de Janeiro. Para mim, o mundo se resumia a Rio de Janeiro. Lá tem tudo. Eu não precisava, meus parentes estão todos lá. Os parentes da minha esposa estão todos lá. Nossa família, nosso futuro, nosso sonho, nossa visão de mundo, está tudo aqui nesse lugar. Era o nosso lugar de apego. E Deus chama a gente para um outro lugar. E eu me lembro a primeira vez que eu fui a Mirador, porque a transição foi drástica. Não é Rio, Pouso Alegre. É Rio Miradouro. É drástico. E a primeira vez que eu fui a Miradouro, eu fui sozinho. E eu fiquei tão traumatizado. Eu fiquei tão traumatizado que quando um jovem foi me levar para pegar o ônibus chegava em Miradouro meia-noite. Né? Só que ele vinha de uma outra cidade, então na passagem dizia que era 10 para meia-noite. E deu esse horário e o ônibus não veio. E ele falou, o senhor perdeu o ônibus. Falei para ele, meu amigo, eu saio dessa cidade nem que for a pé hoje. Eu saio daqui correndo hoje, nem que seja a pé. Liguei para minha esposa de um orelhão escondido e falei assim, nunca mais eu volto nesse lugar. Fiquei 9 anos lá. Nunca mais, foi essa palavra que eu disse à minha esposa, nunca mais eu volto nesse lugar. Fiquei 9 anos lá. Mas para a gente fazer essas coisas, a gente tem que sair dos apegos da gente. Se a gente não sai do apego da gente, se a gente não desprende de coisas, jamais a gente vai fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A única maneira da gente ser usado poderosamente por Deus é quando nós começamos a sair da nossa terra. E foi isso que aconteceu com Abraão. Um homem apegado ao seu lugar. Um homem vivendo numa cidade maravilhosa, com tudo no mundo antigo que ele pudesse ter e sonhar para a sua vida e para a sua família. Os seus parentes estavam lá.
A sua vida estava lá, os seus amigos estavam lá, os seus negócios estavam lá. E Deus diz: sai da tua terra. E vai para onde? Sei lá, mas vai. Depois ele diz: você precisa sair do meio dos teus parentes. Sabe o que é sair do meio dos parentes? É sair dos costumes antigos. Muitas crenças, muitos paradigmas, muitos hábitos podem dificultar a nossa jornada com Deus. Abraão precisava romper com a idolatria da família. E olha que coisa interessante. Presta atenção, se você tiver com a sua Bíblia aí aberta. Emanuel, coloca aí, deixa eu ver aqui. 12:4. Ok? Deixa aí em 12:4. Olha o que diz 12:1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Verso 4, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu da onde? Mas não foi em Ur dos Caldeus que ele foi chamado? Está dizendo que essa palavra foi em Harã, mas ela não foi em Harã. Harã talvez tenha sido a repetição dessa palavra. Vai lá agora em Atos capítulo 7, versos 2 e 3. Estevão está contando a história de Israel e ele se refere a esse episódio, e a interpretação que ele dá desse episódio é o seguinte: irmãos, pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar aonde? Antes de morar em Harã. E disse para ele, disse o quê? Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, Estevão tem uma visão diferente desse lugar. Não é? O que pode ter acontecido aqui? Provavelmente Deus já havia visitado realmente ele lá em Ur dos Caldeus. Só que ele não saiu imediatamente. Provavelmente ele reuniu a família, o pai, os tios, o pai dele já tinha perdido um filho, ele já tinha perdido um irmão, não é? Então tinha aquela coisa toda, olha, vamos ou não vamos, vamos ou não vamos. Quando ele vai, ele leva todo mundo. E essa saída dele para Canaã, faz com que ele pare nessa cidade chamada Harã, que era outro centro idólatra. O pai dele conhecia era aquilo. Aquilo era o costume da família. Tem que dar uma parada em Harã. Tem que ficar lá um pouquinho. A gente está acostumado com aquilo. A gente conhece aqueles deuses, são os nossos irmãos. Vamos dar uma parada lá, vamos. O que acontece com Abraão quando ele chega lá? Ele se estabelece em Harã, enriquece em Harã e fica em Harã. Então, sair dos parentes, sair desse lugar, é sair justamente desses costumes familiares que muitas vezes nos prende, não deixa a gente fazer a vontade de Deus. Abraão carregava ainda essas crenças, esses costumes, esses hábitos familiares que precisavam ser rompidos. Então, sair do meio da parentela era fundamental na jornada de fé dele. Ele jamais conseguiria ser trabalhado por Deus, ele jamais conseguiria ser moldado por Deus na sua fé se ele permanecesse nos costumes da sua família. Deus tira pessoas do meio de famílias cujo histórico, às vezes, não é só a idolatria, é o vício, é o adultério, são hábitos ilícitos. Você já deve ter ouvido falar em maldição hereditária, não já? Já deve ter ouvido isso, né? Eu não sou dessa linha de maldição hereditária. Eu sou de uma outra linha. Comportamento aprendido. As pessoas aprendem. E às vezes é comum você ver numa família onde o avô adulterava, o pai adultera, o filho adulterava também. E tem outras coisas também que parece que se perpetua como comportamento aprendido. Então, muitas vezes, Deus tira a pessoa dos traumas, das depressões, dos suicídios, da fé morta, da religiosidade morta. E Deus chama essas pessoas. E se a gente não romper com esses ciclos familiares, a gente não pode crescer na fé. Deus nos chamou para a sua obra, como chamou Abraão também. E às vezes a gente precisa romper com isso, com esses costumes e hábitos familiares que não deixam a gente crescer. Nós nos tornamos pessoas iguais às gerações passadas. Muitos crentes ainda estão presos nesses embaraços familiares. Já vieram à igreja, já entregaram a vida a Cristo, mas continuam reproduzindo os comportamentos aprendidos de gerações passadas na sua família. Então, sair dos seus parentes
é sair do costume antigo, é sair daqueles hábitos antigos, daquelas crenças antigas que estava tão forte na vida de Abraão e muitas vezes na nossa também. E depois ele diz, sai da casa do teu pai. Abraão também precisava sair das suas origens, ele precisava sair dos seus costumes e precisava sair da dependência de terceiros. Não era só o costume, não era só o hábito, não era só os seus apegos, mas as suas dependências. A casa do pai é o lugar da dependência familiar, que pode ser financeira, mas como pode ser emocional. Há uma diferença muito grande entre essa ideia de a gente ter uma autonomia para fazer uma coisa e quando nós dependemos. Dependência e autonomia são duas coisas que precisam ser diferenciadas por nós. Às vezes você tem uma pessoa que ela é dependente. A pessoa teve um acidente, ela depende de outro para fazer alguma coisa para ela. Mas ela tem autonomia. Ela decide sobre a sua própria vida. Ela fala sobre sua própria vida. Ela decide o que ela vai comer, ela decide se ela quer tomar um banho, ela decide se ela quer ir a um lugar ou não. Ela tem independência, mas ela depende das pessoas. E nós temos casos de pessoas perfeitas do ponto de vista físico, mas que têm um vínculo de dependência tal dos seus familiares que não consegue fazer nada sem o aval do pai e da mãe. Não tem autonomia. Então, muitas vezes, aquela filha ou filho que casou, né, e mora mesmo longe fisicamente, está em outro estado, está em outra situação, mas ela não consegue trocar a fralda de uma criança sem ligar para a mãe e perguntar se pode ou não pode. Aquele sujeito, às vezes, não consegue dar um passo no trabalho dele sem ligar para casa e perguntar se pode ou não pode. Então, esse romper com a casa do pai é fundamental para a gente crescer, porque uma vez que nós rompemos com a casa do pai, nós estamos em condições de viver na dependência de Deus. Nós precisamos de pessoas, mas a Bíblia nos ensina a depender de Deus. E essa dependência, esse aprendizado de dependermos do Senhor, ele é fundamental para a vida da gente. E esse talvez seja um dos maiores desafios que nós temos, viver na dependência de Deus. Você quer ver uma coisa? Dificilmente nós mudamos a nossa condição, nosso lugar, qualquer coisa, uma viagem que você vai fazer, qualquer coisa que a gente faz que implica numa mudança da nossa vida, a gente não faz nada sem um longo planejamento antes. É verdade ou não é? A gente faz pesquisa disso, daquilo, a gente estuda isso, a gente fica 6 meses, 1 ano, às vezes nos preparando para sair de um bairro para o outro. Estou dizendo para você que isso é ruim? Não. O que eu estou dizendo para você é que tem vezes que não dá tempo de planejar nada. Nós somos sujeitos do planejamento. E qualquer mudança exige de nós muitas investigações, perguntas, projetos, avaliações. Mas quando Deus chama para a sua obra, nem sempre dá tempo de pensar nessas coisas todas. Mateus foi chamado por Jesus durante seu expediente de trabalho. Pedro estava no final do seu turno de pescaria quando foi chamado por Jesus. Paulo estava fundado no legalismo fariseu, indo cumprir uma missão dada pelos judeus, quando Jesus intercalou ele no meio do caminho e disse: agora você é meu. Todos eles foram chamados para grandes obras e precisavam confiar em Deus. Então nem sempre dá para planejar tanto, quando nós queremos ser usados por Deus. Abraão foi chamado a sair da sua zona de conforto e se lançar no desconhecido de Deus. E no desconhecido Deus para a vida dele. Como é que a gente conclui isso aqui? Esses primeiros momentos da vida de Abraão, eles se constituem o começo da formação dele. Deus estava pegando aquela pedra bruta e lapidando ela. Até que ele se tornasse o Abraão que você conhece. Esse Abraão aqui, esse Abrão, ele não é conhecido para nós. Ele não é desejado por nós, mas ele vai se tornar o grande Abraão. E até ele se tornar o grande Abraão, Deus vai trabalhando a vida dele, Deus vai lapidando a fé dele. Quando nós olhamos para trás e nos referimos a ele como pai da fé, a gente muitas vezes não percebe que ali, na verdade, é a história de um homem em desenvolvimento, como eu e você. Uma das coisas que eu gosto mais de falar da minha vida é que eu sou um sujeito em obra. Isso é muito legal. Já contei isso para vocês, mas eu me lembro uma vez
quando eu apareci de terno pela primeira vez na igreja, lá no Rio de Janeiro, que eu era seminarista. Aí o meu pastor, que estudou no mesmo seminário que eu falava que ele era pastor do sistema, porque ele só ia de terno, gravata, novo, não ia de terno, gravata. Eu falava, só falta o broche da convenção. Esse é o pastor do sistema. E eu, muitas vezes, pregava, não assim como eu estou aqui, mas com a camisa por dentro e tal. E um dia eu fui de terno. Ele falou, você de terno? Eu falei, sim, eu de terno. Eu falei para ele, eu sou um sujeito em obra, cara. Eu sou barro. Hoje você está me vendo de terno, mas eu não sou um sujeito cristalizado. E eu gosto de ser assim. Porque Deus trabalha na gente, Deus molda a gente, Deus cura a gente, Deus trata da gente. Agora, quando a gente é barra, é difícil entortar uma barra. Não é? Tem gente que é barra e tem gente que é barro. Eu prefiro ser barro. Acho que eu já preguei um sermão com esse título. Você é barra ou barro na mão de Deus? Né? Vou tentar até achar ele, quem sabe resgata, né? Mas eu prefiro ser um barro, porque barro é assim. E Abraão era desse jeito. Abraão foi sendo construído. E nós estamos em processo de construção todo dia com Deus. Não tem coisa mais maravilhosa da gente ser surpreendido por Deus, tratado por Deus, cuidado por Deus e modelado por Deus. Deus faz isso conosco. A cada dia nós somos convidados a subir um degrau na nossa caminhada de fé. Você vai ver na vida de Abraão que coisa interessante, porque Abraão passa por tudo isso e depois ele tem esse problema no Egito. Não é? Como que Deus dizendo para ele, eu sei quem você é. Essa resposta que você está dando não é estranha para mim. Eu sei quem você é, mas você precisa saber quem você é. Foi o que aconteceu com Pedro. Eu sei, Pedro, quem você é. Eu sei que você vai me negar. E a prova de que eu sei que você vai me negar é que eu vou te dar o babado todo. Olha, antes do galo cantar 3 vezes, você vai negar. Mas você precisa saber quem você é. E muitas vezes nós passamos por esses momentos na vida da gente, difíceis, como Abraão vai passar, não é. É Deus mostrando pra gente, olha quem você é. E a partir desse conhecimento de quem nós somos, é que a gente sai desse pedestal da vida e deixa Deus tratar da gente, cuidar da gente. Isso é incrível o que Deus faz. E na medida em que Abraão foi se libertando do seu passado e se lançando nas mãos de Deus, ele foi sendo feito um dos maiores patriarcas do povo de Deus, mas ele precisou ser trabalhado. A gente não nasce pronto. Às vezes eu falo para Deus, Deus, eu pareço que eu ainda estou como criança. Às vezes eu me sinto tão adolescente, ainda tão jovenzinho do ponto de vista emocional. Quando é que o Senhor vai me completar? Não tem. Não tem isso. Vai ser a vida inteira Deus trabalhando, trabalhando e trabalhando. Isso nos mostra o gracioso trabalho de Deus em nós. Deus nos tira de uma vida de pecado, nos diz o que devemos fazer e nos desafia a confiarmos nele. E ainda nos faz promessas, como fez Abraão. Olha que coisa. Olha o trabalho de Deus, como que é gracioso o trabalho de Deus. Ele tira a gente do pecado, ele diz para a gente o que a gente deve fazer, ele nos desafia a confiar nele, ele ainda diz para a gente, eu tenho promessa para a sua vida, eu tenho promessa para a sua família, eu tenho promessa para a sua casa. E essas promessas, elas trazem para a gente, não é? Essa paz de Cristo em nosso coração. Ele tem promessa de que nós seremos bênçãos para a nossa casa, que nós seremos bênçãos para a vida de outras pessoas. E é esse Deus que trabalhou na vida de Abraão, é o mesmo Deus que hoje trabalha na igreja, que trabalha no nosso coração, na nossa vida. Por isso que eu quero encorajar você a estar sempre quebrantado na presença do Senhor, que está sempre buscando ao Senhor, que está sempre aproximando-se do Senhor com o coração e a mente aberto para Deus trabalhar a sua vida. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Eu vou continuar lendo repetidas vezes. Vamos ficar de pé essa história de Abraão. E aí, vamos ver se durante as quintas-feiras a gente conversa mais algumas coisas, porque tem coisas muito interessantes sobre a vida de Abraão. E a cada vez que a gente prepara um sermão, Deus surpreende a gente. Às vezes eu preparo um sermão de um jeito, acabo apresentando de outro, e Deus vai fazendo outras coisas na vida da gente, na vida das pessoas que vão ouvindo. Pai, muito obrigado por esta noite. Eu quero agradecer ao Senhor porque nós temos relatos tão significativos como esse da vida de Abraão, quando o Senhor chama esse homem, convoca ele,
Coloca no coração dele, ó Deus, esse plano maravilhoso. E ele gradativamente vai sendo trabalhado e moldado para o Senhor, para que o objetivo do Senhor seja alcançado. E como Abraão, ó Deus, eu peço ao Senhor que encoraje os corações aqui presentes a se lançarem nas mãos do Senhor, com coragem, com ousadia, e permitindo que toda a obra do Senhor seja feita. Em nome do poderoso Jesus Cristo é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.